Meus amados irmãos, a paz do Senhor, Glória a mais um Deus. programa da Palavra e Coração. Deixa eu só dizer, antes de começar qualquer coisa, tem um negócio para você. Eu estou como líder de jovem. Davi antecedeu como líder de jovem, né? Sim. Mas que é mais jovem de nós três aqui é tu, né? Olha aí, cara. Sou de leão, cara. Mas é o leão da tribo de Judá. Da tribo de Deixando Judá. bem claro que não é outro leão. É o leão da tribo de Judá. Preto. Por aqui, assim, né? Meus irmãos, Neis, apresente o nosso convidado de hoje, meu amigo. Rapaz, um homem desse não precisa nem ser apresentado. Não precisa Pelo amor ser de Deus. apresentado. Evangelista das nações. Um homem desse, não, é uma pessoa maravilhosa, né? Um homem que Deus tem derramado sobre a bênção da palavra, né? Tem aberto a porta da palavra através da sua Verdade, vida. verdade. Glória a Deus. Já tem passado, eu estava pensando, me lembrando hoje de você, viu, rapaz? Já passou pela EBD, Foi. jovens, Jovens. congregações, agora no pastoreio diária. O que mais que eu estou esquecendo aqui? Eu já fui secretário de missões numa congregação. Olha aí. Rapaz, Caminhada longa. só falta igual a mim, só falta ser regente do coral de mulheres. Que é a única coisa que está faltando aqui para mim é esse negócio, viu? Mas já regi conjunto de jovens. Olha aí. Aí. Então já a regência já está Glória a no Deus. sangue. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito bom Amém, estar é um aqui prazer, com você. é um prazer pastor. estar aqui. Meu amigo, com por você. favor, saúde os nossos irmãos aí. Pai do Senhor, povo de Deus, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa programação aqui especial da palavra ao coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Neis, sobre o que conversaremos hoje, meu amigo? Hoje nós vamos falar sobre um tema que foi pregado pelo presbítero Maicon aqui, Sim. que é veja, sinta e mova-se. Então nós vamos aprender a levar, a trazer a mente de Cristo para nós, né? Não viver segundo os nossos pensamentos, os nossos desejos, Sim. mas trazer a mente de Cristo para habitar na nossa mente, ter a mente de Cristo em nós, ver como Deus vê, se mover como Deus se move, né? Sentir o que Deus está sentindo. Então hoje o tema, nós vamos conversar sobre isso. É isso mesmo. O próprio texto, em diversos momentos, fala, né? Em Cristo, movido-se de íntima compaixão, né? Então, assim, o Senhor viu a necessidade do povo, moveu o seu coração de compaixão e agiu, né? Então, aí mostra o quanto nós precisamos também reagir, baseado no texto bíblico do bom samaritano. Hoje o tema promete hoje. Muito bem. Quem vai chamar a vinheta? Eu vou pedir pro Davi agora. Chama a Davi, chame a vinheta, hein, Davi? Vinheta, vem. Rapaz, não tem como essa vinheta não obedecer uma ordem Agora evangelística. não, foi Uma ordem evangelística. Ué, vou dizer, só a voz de muitas águas que ganha desse negócio aí, Eu viu? sou doido pra colocar a foto da vinheta aqui em cima, não posso colocar. Não Quem pode. é essa vinheta? Quem Vinheta é gente boa. Vinheta de gente boa, nunca fez mal a ninguém. Não faz nada. Meus irmãos, sem demora, vamos lá. Primeira pergunta é, ser exemplo para os meus irmãos é somente orando, na igreja ou em outros momentos? Como é ser exemplo para os meus irmãos? Eu acredito que ser exemplo para os nossos irmãos, eu quero até aqui ampliar, né? Ser exemplo para todas as pessoas que estão à nossa volta. E se a gente pegar a raiz da palavra, né? Que é a pergunta que aquele fariseu fez para Jesus, quem é o meu próximo, né? Isso. Então o nome já diz, próximo é quem está perto. Então, por exemplo, quem é o meu próximo aqui é o Neibson, que é quem está mais perto de mim. Poderia não ser o Neibson, poderia ser uma pessoa desconhecida. E Jesus ele vai nos ensinar exatamente que o nosso próximo é qualquer pessoa que esteja precisando da gente. Isso sem seleção. Exatamente. Sem fazer E é importante a gente frisar isso porque a gente vive num mundo de polarização. Desde que, na época de Jesus, isso já existia. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que Jesus várias vezes foi testado a não ajudar quem ele queria ajudar por causa dos costumes, por causa dos hábitos, porque era de outra nacionalidade. Ele está ajudando fulano, ele está ajudando ciclano. Mas aí eu me lembrei, por exemplo, que teve uma exceção, né, que foi o caso do centurião romano, né? Uhum. Ora, os romanos, de um modo geral, eles eram aborrecidos, mas o centurião romano foi uma comitiva falar com Jesus. Por quê?
porque o centurião romano pediu que Jesus curasse o seu servo. E a comitiva de anciãos ali, quer dizer, autoridades locais dos judeus, foram a Jesus e disseram assim: Jesus, eu acho interessante essa expressão que eles usam, né? Jesus, ele é digno. Ué, por quê? Os outros não são, mas ele é. Porque ele nos construiu a sinagoga. Aí, Jesus, tá bom, eu vou. Só que quando ele foi no meio do caminho que ele foi andando, e alguém se adiantou e avisou o centurião que Jesus estava indo, o centurião mandou alguém voltar e dizer assim: não, diga para Jesus que ele não venha, porque eu não sou digno. Né? Então, pensando nessa pergunta aqui que você falou, né? Como é que a gente ajuda o próximo? Quebrando os paradigmas. Então, por que o centurião romano não era visto como inimigo dos judeus, enquanto os judeus olhavam os outros romanos? Porque, de uma certa maneira, o centurião romano entrou na cultura do judeu. Sim. Construiu algo que era o mais importante, um ambiente social para eles, que era uma sinagoga, e aí ele conseguiu quebrar aquela cultura. Então, Jesus ele se relacionava com os amigos, com os inimigos, com os compatriotas e aqueles que não eram compatriotas, né? E eu imagino que nós somos colocados à prova constantemente, né? Porque quem não tem desafeto, né? No sentido de que alguém não gosta de você, alguém te antipatiza. E a pergunta que se faz e se você tiver a oportunidade de abençoar aquela pessoa, o que você vai fazer? Ou, de repente, você tem uma oportunidade de fazer alguma coisa, né, uma determinada situação, que você possa se livrar daquela pessoa. E aquela situação, estou falando isso porque eu já passei por isso, né? Eu já passei por essa situação de ter pessoas que eram contra mim e eu ter a oportunidade de eu me livrar daquelas pessoas. Sim. Certo? E aí eu poderia fazer isso de uma maneira justa, mas aí você pensa, é justiça ou é vingança? Isso. Uhum. Porque você, como cristão, você pode exercer também a misericórdia. Verdade. Isso mesmo que não mereça. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Não, interessante. Eu quero, inclusive, aprofundar um pouco mais. Interessante você ter falado sobre isso. Porque, na verdade, quando a gente vai para o contexto da história que Jesus contou, ele diz que um homem caiu ali e veio primeiro um sacerdote, depois um levita. Eles passaram de largo, né? E depois veio um samaritano. E ele foi lá, e a história é bem conhecida por você, foi lá e tratou daquele homem da melhor maneira, vinho, azeite, depois levou para a estalagem e tal. Bom, mas existem milhares de desculpas, principalmente hoje em dia, para nós não cuidarmos das pessoas. Sim. Milhares de desculpas. Rapaz, isso é perigoso. Rapaz, só o que tem agora aí é facção fazendo isso. O cara bate no teu carro para você pensar... Eu mesmo já caí numa dessas. Há anos atrás eu e o Rochelle dentro do carro com os meninos. Eram crianças ainda dentro do carro. E nós passamos na rua e vimos uma mulher passando mal com uma criança no braço. Quando ela avistou o carro, eu não percebi isso, mas quando ela avistou o carro, ela começou a passar mal e caiu no chão. E eu parei, coloquei essa mulher dentro do meu carro. Levei ela dizendo onde era a casa dela para eu deixar. Eu entrei numa favela para deixar ela. Eu, minha mulher, meus 2 filhos no carro. Entrei numa favela para deixar ela lá. E aí dei um dinheiro a ela que eu tinha, dei uma cesta básica e a gente foi embora. Eu fui com um gozo tão grande na minha alma por ter ajudado aquela pessoa. 3 dias depois eu estou passando no mesmo lugar, perto da minha casa, está lá a mesma mulher, com a mesma criança. O que aconteceu no meu coração naquele dia? Naquele dia eu disse assim, nunca mais. Sim. Eu ajudo. Porque ali eu podia ter morrido, eu e meus filhos, minha mulher e meus filhos, poderíamos ter morrido ali. Então foi uma desculpa que se estabeleceu. Hoje só o que nós temos é desculpa de todas as obras. Como é que nós vamos vencer isso em nome de Jesus? Pronto, eu acredito que nós não podemos descuidar do contexto que a gente vive, do contexto social, né? Que nós realmente vivemos num tempo em que as pessoas são espertas, né? E eu passei por uma situação semelhante, só que ele se fez passar por crente, né? Sim. E ele queria ajuda porque ele queria voltar para a casa dele e tal. E aí o que eu fiz com aquela pessoa, né? Eu peguei, ele queria que eu desse o dinheiro para ele. Eu falei assim, não, o dinheiro eu não vou dar. Você quer ir para onde? Eu quero ir para tal lugar. E aí eu fui, comprei a passagem e
deixei ele na rodoviária. Eu vi que ele não gostou muito daquilo, porque ele queria que eu Ele queria desse recurso, dinheiro né? para ele, né? E um dia eu estava na igreja e eu encontrei uma irmã muito querida e eu falei, irmã, aconteceu uma coisa inusitada comigo hoje, apareceu uma pessoa lá em casa, esse foi na minha casa, né? E disse que tinha uma palavra de Deus para mim, etc e tal. E eu contei a situação para a irmã, vixe, ele voltou de novo. Então ele já era conhecido na região. Então, nós não vamos deixar de fazer o bem, nós não vamos deixar de ajudar as pessoas, mas nós temos que redobrar o cuidado. Redobrar o cuidado não significa dizer que você está sendo ruim, que você está sendo cruel. Redobrar o cuidado significa que você vai ajudar quem precisa ser ajudado. Porque quando o apóstolo Paulo ele está orientando, por exemplo, Timóteo, que ele deve ajudar as viúvas, ele vai dizer as verdadeiras viúvas. Isso. Ué, e tem as falsas? Viúva é quem perdeu o marido. Isso. Mas quando ele fala verdadeira viúva, ele está seguindo as viúvas que realmente têm necessidade, que são aquelas que não tem família, não tem ninguém por elas, não se casaram novamente, são pessoas muito idosas, né? Então você tem que saber quem você vai ajudar no sentido da pessoa que realmente está precisando da sua ajuda. Porque assim, Jesus ele veio ao mundo disposto a ajudar todo mundo e ele ajudou quem recebeu ajuda. Sim. Porque muitos rejeitaram ajuda, né? Você vê, por exemplo, a situação da região de Gadara, eles literalmente rejeitaram Jesus. Mas nós não queremos você aqui, Jesus foi embora, né? Então nós também vamos ajudar quem precisa. Sim. Né? E isso é uma chave interessante. É uma chave porque, na verdade, eu conversava com um jovem de 14, 15 anos outro dia, e ele estava muito revoltado com o pai dele, porque o pai dele tem uma boa condição financeira, mas tem gente que estava ali na calçada da casa dele que era mendigo, né? Estava na rua pedindo comida. E ele estava muito revoltado porque o pai não tirava o dinheiro para dar. Que o certo era sair de sinal em sinal e ir contribuindo e dando e tal. Eu falei, se isso acontecer, ele veio falar isso comigo, para tirar essa dúvida, o pai e ele, né? Se isso acontecer, o que vai provavelmente acontecer que você vai ficar igual a ele. Porque, na verdade, não é porque tem mendigos na rua que nós vamos sair distribuindo tudo que temos. Esse não é o propósito, exatamente. A questão não é essa. A questão é que tem uma chave por trás de tudo isso. Qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai é que é mais importante. Será que é a vontade do Pai que eu faça aquilo? É a vontade do Pai que eu socorra aquela pessoa? Ou aquela pessoa está para o pastor Davi socorrer? Ou para o filho socorrer? E nós temos que ter uma sensibilidade em Deus também. Claro que um problema daquele, um homem caído no chão, é diferente de um mendigo na rua. A urgência é diferente. Mas eu tenho que ter a sensibilidade da chave de Deus por trás de tudo. Senão nós vamos sair brincando de Papai Noel, né? E Papai Noel não existe. Brincando de Papai Noel, distribuindo tudo que temos. E na verdade nem essa é a vontade do Senhor. Isso mesmo. Então esse exemplo que nós perguntamos no começo, esse exemplo é sobre quê e sobre quem? Esse exemplo é de Cristo, né? A nossa atitude, ela precisa sempre estar envolvida com o grande exemplo de Cristo. E a nossa motivação também, Davi? O que você acha? Com certeza, porque ele nos ensinou na prática, né? Como fazer, né? Ele andava com os desprezados, ele se envolvia com os desprezados, ele entrava na casa de pessoas, quando ninguém queria mais entrar, ele ia lá, ele comia na mesa, ele sentava à mesa, né? Mesmo em situações em que ele já sabia do coração da pessoa, a pessoa preparou o banquete, né? E Jesus sabia que aquilo ali era uma cena, Jesus sabia que aquilo era uma encenação, né? Porque ele chamou Jesus de mestre, mas na verdade não tratou Jesus como mestre, Jesus só ficou observando. Eu esperei que você fizesse isso, você não fez, eu esperei que você fizesse aquilo, você não fez. Interessante. Então, mas ele foi. Ele foi lá mesmo assim. Ele foi lá mesmo assim. Ambiente, né? Inóspito. Mas ele estava lá. Por quê? Porque nós temos que ser realmente agentes da transformação de Deus, né? Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. As pessoas só verão o amor de Deus, de fato, não uma cena. É quando o apóstolo Paulo fala que é queimar a sua carne, né? Falar a língua dos anjos e não ter amor. Eu fiquei pensando, como que isso é possível? Pode ser uma cena, pode ser um teatro, e é só o que a gente vê hoje, né? Mas o verdadeiro amor, quando você entrega para uma pessoa, ela sente, ela sabe.
Perfeito. Perfeito. Você tem uma colocação desse exemplo e como ser também esse bom exemplo. Né? E vem o gozo, né? O gozo, a alegria de você servir, né? Eu estava lendo essa semana, João capítulo 4, Jesus falando com aquela mulher no poço lá, a mulher samaritana, por coincidência, a mulher samaritana. E aí ele mostra que na hora que a mulher fala com ele, ele diz, olha, se tu soubesse que te pede e tal, eu te dou a água, e se tu beber dessa água, nunca mais tu tornará a ter sede. E ele ainda diz mais, que fontes de águas vivas brotarão de dentro do ventre dela. Ou seja, a fonte de água viva, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver, senão você pega no YouTube aí rapidamente você vê, a água ela borbulha no fundo de um manancial, ela vai brotando de dentro da terra, ela não para de brotar. Se você pegar uma pedra e colocar naquele lugar, a água começa a brotar do lado. Ela não deixa de brotar. Ou seja, se a Bíblia diz que eu sou uma fonte de água viva, a água vai fluir de mim, a alegria, vai fluir de mim o gozo, de tentar ajudar pessoas. Se eu deixar de fazer, essa água passa para quem estiver perto de mim e que der lugar para isso. Então, nós não podemos deixar de ajudar, mas temos que ter a sensibilidade de Deus de quem ajudar, em que momento ajudar. Isso mesmo. Legal. Acho que a gente nunca precisou tanto de discernimento do Espírito, né? Sem dúvida, sem dúvida. Nunca se precisou tanto. Lógico, é até incoerente falar que nunca se precisou tanto, mas principalmente nos últimos tempos, nunca foi tão importante a gente pedir ao Senhor e buscar o discernimento do Espírito, né? Saindo da questão do mendigo, daquele que sofreu um acidente, saindo dessa questão e vindo para o ambiente de igreja, né? Qual é o nosso papel como cristão, né? Qual é o papel? É vir para a igreja, adorar o Senhor somente, ou nós precisamos também, claro, isso é a pergunta retórica que eu estou fazendo, né? Nós precisamos também ajudar, como o bom samaritano fez, ou aquele samaritano fez, ajudar uns aos outros a curar feridas, porque nem sempre as feridas são físicas. Tem muita gente muito ferida na igreja, né? Só avisando para você que a igreja não é o céu, a igreja não é o céu. Os obreiros não são os anjos. E Jesus não é o pastor não é Jesus. Nós todos somos homens e mulheres no caminho da perfeição, estamos aí lutando, mas todos nós temos feridas e precisamos ser tratados. E qual é o nosso papel nesse sentido todo, pastor? Existe um ativo hoje que é extremamente caro para todo mundo, que é um ativo que se chama tempo. E ninguém vai cumprir essa missão de atender o próximo se você não investir nesse ativo caríssimo que se chama tempo. Porque o maior investimento que o bom samaritano fez ali não foi o vinho, não foi o óleo que ele derramou, foi o tempo. Não tinha pensado nisso. Parou o que ele estava fazendo, ele interrompeu a viagem dele, os propósitos, os planos que ele tinha, acompanhou aquela pessoa. Um detalhe que me tocou demais é que ele passou a noite com o doente. Eu não sei se alguém já cuidou de um doente de noite, né? Mas quem tem filho pequeno sabe o que eu estou falando, né? Eu, pelo menos lá em casa, eu dou uma pequena contribuição. Sempre que a nossa filha adoece, mas a mãe é que fica ali com os radares ali ligados automaticamente, porque é filho. Sim. Mas quem faria isso por um desconhecido? É verdade. Né? Mas o maior ativo que ele investiu ali não foi o dinheiro que ele deixou para o dono da estalagem. Olha, eu vou embora, mas está aqui o dinheiro para pagar as despesas dele quando eu voltar. Foi o tempo. E a mesma coisa é aqui dentro da igreja, né? Tempo para nós ouvirmos o nosso irmão, tempo para nós ouvirmos a mensagem por trás da mensagem, porque às vezes a pessoa está falando uma coisa para você, ela não sabe nem... A dor está tão grande que ela não está sabendo nem expressar o que é. Então, ser um bom ouvinte, estar atento que a pessoa, os sinais, né, que a pessoa ela dá de distanciamento e de tanta coisa, porque uma coisa que nós ouvimos aqui, que o Michael até comentou, né, é que ninguém é igreja só, né? A igreja ela é um corpo, então nós temos que estar conectados. E essa conexão é quem faz você sentir a dor do outro, né? Eu vinha caminhando para cá, dei umas quedas ali. A Bianca estava até brincando. Porque eu estou com o pé machucado. Então, o meu pé está machucado, mas todo o corpo aqui sofre com isso, né? Então, dá atenção à dor, né? Por que está doendo? O que precisa ser feito? Né? Vai num especialista, faz um exame, é a mesma coisa. E aí, pegando aqui o gancho do que o filho falou, é o Espírito Santo que nessa hora vai
a ajudar, porque até nisso a gente tem que ter cuidado, né? A gente quer se apressar em dar um conselho para a pessoa, a gente nem ouve direito o que a pessoa está sentindo, fala uma palavra que ao invés... rápido, né? E eu passei uma situação interessante, que eu quero até aproveitar aqui e compartilhar com vocês, né? Eu ouvi uma piada de WhatsApp, né? Um amigo colocou uma piada de WhatsApp, uma pessoa brincando com quem tinha depressão, né? Uhum. E aí era muito engraçado, muito cômico o jeito que a pessoa falou, né? Dando um conselho para uma outra pessoa que estava com depressão, achei engraçado aquilo e mandei para uma pessoa. E eu não sabia que aquela pessoa estava se tratando de depressão, né? E aí aquela pessoa ficou chateada comigo, né? E depois eu percebi aquilo e fui descobrir por que aquela pessoa estava chateada. E a pessoa falou que era por causa daquele áudio que eu tinha mandado, né? Então aquilo foi uma lição que eu tive para mim, né? Nesse nosso de compartilhar. E eu achei engraçado, eu queria até que a pessoa risse, mas o efeito foi o contrário. Sim, né? Então as pessoas às vezes estão próximas da gente e você não sabe qual é a real situação daquela pessoa e o efeito foi o contrário, ao invés de alegrar, foi trazer uma tristeza para a pessoa, né? A gente precisa se antecipar, né? O samaritano, ele aplicou azeite e vinho, né? Isso. O azeite, símbolo do Espírito Santo, no sentido de regenerar a ferida, né? De tirar a dor das feridas, e o vinho, símbolo da alegria, né? E eu acho que o remédio que nós temos na nossa mão como cristãos também é esse. Sim. Regenerar e trazer a alegria ao coração, né? Saber onde está a dor. Às vezes a gente, como você bem falou, às vezes a gente não quer muito ouvir as pessoas. E a gente tem um remédio genérico para todo mundo. Então, às vezes você fala uma coisa, a gente aplica um remédio fora da dose. E acontece geralmente aí isso, né? Então, ouvir realmente é um ativo muito importante que nós temos. Como alguém lá estava com dor de cabeça, tomou Meu Deus do céu, essa história aí depois ele conta, pelo amor de Deus. Tomando remédio errado, esse caos aí fica bom pro programa, viu? Alguém que estava com dor de cabeça, tomou um antialérgico com a boca caída, não pode dizer que eu recebi esse remédio da minha cunhada. Isso é um absurdo. É um absurdo dizer um negócio desse. Meu Deus do céu. Mas, muito esclarecedor essa conversa, e o objetivo final é cumprir o ID de Deus. Sim, o ID não é só ir e só anunciar o Evangelho. A Bíblia diz que é fazer discípulos de Jesus. É cuidar dos que ouvem. No programa passado aqui, depois você assiste, não é só id, é indo fazer discípulos. Às vezes, para fazer um discípulo, eu preciso tirar ele do leito. Ele está caído no chão, sangrando, e eu preciso ajudá-lo com azeite, com o Espírito Santo, a curar a ferida dele. E depois que ele tiver curado, aplicar o vinho, a alegria, trazer alegria para o coração, restaurar a alegria. Sim. Então, eu acho que essa é a nossa e a sua função também. Não só da igreja no sentido de eclésia, do clero, entre aspas, da igreja, que tem que fazer só os pastores ou os obreiros, mas cada servo de Deus curado, porque o curado cura e o ferido fere. Então nós precisamos levar cura para os nossos irmãos através da palavra e também de ações, né? Que foi muito o que nós conversamos aqui hoje. Não há maior alegria ser compartilhar com os nossos irmãos do que a da salvação, né? Perfeito. Agora, assim, Davi Neves, eu fiquei com muita... Eu senti um peso da responsabilidade de tudo aquilo que a gente vê em todo canto, né? Mas aí, compartilhando os nossos irmãos, quantos irmãos nós vemos feridos pelo caminho? Muitos. Né? E aí nós não queremos investir tempo, porque tempo, de fato, ele é caro. E para que a gente possa investir tempo com os nossos irmãos, nós precisamos abrir mão de muitas coisas, né? Mas o nosso maior propósito é isso. E aí a questão do samaritano, ele não só investiu tempo de parar, mas também de se colocar numa situação de vulnerabilidade ali, porque estava no mesmo local, né? Então, assim, nos leva também a ter a responsabilidade de não só investir tempo em ajudar, mas de também nos guardar o nosso coração para que não entremos naquela situação também, né? Então, assim, hoje eu tenho visto e tenho tentado ver todas as situações e todas as necessidades dos meus irmãos também com cuidado do meu coração, para que a gente também não caia nessa situação que os nossos irmãos estão enfrentando. A gente ajude aquele que está caído, a
gente levante aquele que está caído, mas a gente cuide para que não caia Sim. naquilo em que eles caíram, né? E quantos conselhos a gente pode dar e tem que dar? Aí eu quero lhe pedir esse conselho, uma palavra sua, de como nós podemos nos guardar, Davi, nesse relacionamento, nesse auxílio, nessa ajuda, nesse conselho que nós damos. Às vezes aconselhamos pessoas que estão enfrentando problemas, por exemplo, matrimoniais. E assim, que tipo de conselho a gente pode ter para nos guardar e ajudar? Vamos voltar aqui para o caso do centurião, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente reconhecer as nossas limitações, né? Porque nós não somos expertos em todos os assuntos, nós não dominamos. Eu particularmente, eu sei que ninguém domina todos os assuntos, ninguém domina todas as áreas, então nós precisamos saber muito bem onde nós vamos entrar. E nós podemos ajudar de muitas maneiras, inclusive indicando uma pessoa, exatamente, indicando uma pessoa apropriada para ajudar aquele caso, né? E voltando aqui para o caso do centurião, enquanto as pessoas dizem se ele é digno, ele diz, não, eu não sou digno. E o apóstolo Paulo vai dizer que nós não devemos pensar sobre nós além do que convém. Então, assim, é conveniente a mim ajudar determinada situação, apoiar determinada situação, né? Eu gosto muito de dizer, né, nessas situações, eu gosto de tirar um pouco do contexto, mas eu acho que é uma aplicação muito interessante das 10 virgens, é que quando pediram para ela o azeite, as nécias pediram o azeite das prudentes, as prudentes diziam assim, não, vão comprar vocês, porque senão vai faltar para nós e para vocês também. Então as duas vão ficar na mão. É isso aí que a gente tem esse cuidado, né? Será que o que eu vou fazer não vai acabar prejudicando todo mundo, né? Mais pessoas. Então, reconhecer as nossas limitações, reconhecer quem nós somos, né? Buscar ajuda e, assim, não ignorar, né? Eu não sei tratar desse assunto, eu não consigo ajudar. Não, você pode não saber, mas você certamente, a nossa igreja, graças a Deus, ela tem uma estrutura muito boa, muito bem elaborada, pessoas que gostam de servir e certamente eu não tenho dúvida nenhuma que há de ter alguém aqui, um homem de Deus, uma mulher de Deus aqui que vai te ajudar. Tem um versículo em Provérbios que diz, não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Então a precipitação, né, eu estava até pegando aqui do culto de doutrina, agora de terça-feira, né, pensando no caso de Moisés, né? Moisés viveu 120 anos. E a Bíblia diz que os seus olhos não envelheceram. Ou seja, Deus preparou Moisés para ele viver mais do que 120 anos. E ele não, porque para ele entrar na terra prometida, ele necessariamente ia passar a barreira de 120. Mas por causa de uma precipitação dele, Deus abreviou os dias dele, né? Então a precipitação, ela nos tira do rumo. Ela vai acabar, vai abreviando e nos causando problemas. Então, eu sempre recomendo, né? A gente, é como salva-vidas, né? Como é que o salva-vidas vai salvar uma pessoa que está se afogando? Ele se cerca de cuidados para que a pessoa que está morrendo afogada não leve ele junto para o fundo.